Fala, meu consagrado, como você tá? Tudo legal, tudo tranquilo? Eu espero muito que sim. João Bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, a gente vai ter uma aula sobre química. E é basicamente sobre o efeito estufa. Calma, uma aula de química sobre o efeito estufa. Então, se você gostar dela, já deixa seu like. E não se esquece de que se você é novo, se inscreve aqui embaixo para me ajudar. Lembrando que se você tiver alguma dúvida desse vídeo, você pode mandar no e-mail que está aparecendo na tela, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E claro, antes que eu me esqueça, aqui no primeiro comentário fixado tem um questionário que é enviado de forma totalmente anônima, que é para você praticar seu conhecimento dessa aula. Então vamos lá para a aula sobre efeito estufa. Eu coloquei três tópicos que eu acho bem importantes da gente falar, que é o que acontece no efeito estufa, quais são suas consequências e o que fizemos para melhorar. Então, vamos começar aqui no tópico sobre o que acontece. Galera, vamos lá. O efeito estufa, ele consiste em... A gente tem o Sol, a gente tem a Terra. O Sol emite raios solares. Esses raios entram na nossa atmosfera, eles batem no solo, o nosso solo absorve o calor, absorve os nutrientes, e esse raio é refletido no solo e ele volta para o espaço. Então é basicamente um espelho. Ele vem, bate, volta. E aí a Terra se mantém aquecida. Beleza? Basicamente isso. Ele é um efeito natural. Ou seja, ele não foi criado pelo homem. Ele é um efeito natural, sempre aconteceu. E ele é necessário para que haja vida na Terra. Por quê? Porque ele mantém a temperatura ideal para que a vida aconteça. Então, se não existisse ele, provavelmente não existiria vida na Terra. Galera, uma coisa que eu falei do Sol, dos raios solares entrarem, baterem no solo, o solo absorver o calor, os nutrientes, e ele volta para o espaço. Esse raio nem sempre volta direto para o espaço. O que acontece é o seguinte: a gente tem uma camada que eu vou chamar de camada de gás carbônico, mas tem outros gases também além do gás carbônico. Mas o gás carbônico é o mais abundante. Então, basicamente, ele bate na Terra e volta, né? Porém, essa camada de gás carbônico e de outros gases, ela impede de que os raios saiam. Então, o que acontece? Esses raios entram, batem na Terra e batem na camada. Quando eles batem na camada, eles voltam para a Terra. E aí ele fica aquecendo a Terra por igual. Até o raio achar um espacinho, eu vou falar espacinho, entre as moléculas de gás carbônico nessa camada para ele poder sair de volta para o espaço, beleza? Então é basicamente isso que acontece. A gente tem uma camada, permite que o raio solar fique na Terra por um tempo até ela ser completamente aquecida, beleza? Essa camada, quando tem pouco gás carbônico e outros gases, tem uma quantidade adequada, ela não faz mal. Por quê? Porque vai manter a Terra aquecida numa quantidade boa para a vida. Porém, quando os seres humanos aumentam essa produção de gás carbônico, quer dizer que os espaços entre as moléculas vão se diminuindo cada vez mais. Ou seja, vai ficando mais cheio, né, a camada vai ficando mais cheio, e quer dizer que os raios solares vão ficar por mais tempo, porque vai demorar mais para eles encontrarem uma saída, beleza? Mas isso a gente vai falar na parte de consequências. Então, é como se houvesse um prendimento de raios solares aqui na Terra, porque assim permite que ela fique aquecida, beleza? Vamos passar agora para suas consequências. O que acontece nas consequências? É o seguinte, lembra que eu falei da camada que impede que o raio saia? Porém, ele fica procurando até uma saída? Então, o ser humano, ele produz em indústrias, sabe as indústrias? Como que eu posso falar? Fábricas. Indústrias são fábricas. As fábricas não tem aquele fumaceiro por conta da queima de alguma coisa. Então, essa fumaceira é gás carbônico. Então, esse gás vai parar totalmente naquela camada de gás carbônico. E essa camada vai ficando cada vez mais cheia. Ou seja, quer dizer que aquele raio solar vai demorar mais tempo para sair. Então, isso é um problema. Porque não são só as fábricas que produzem fumaça, mas os automóveis são outro exemplo de que produzem fumaça. Então toda essa fumaça vai parar naquela camada de gás carbônico.
E o que acontece é o seguinte, vai dificultando com que aqueles raios saiam. E quando aqueles raios não conseguem sair, quer dizer que a Terra vai ficando quente demais. E isso ocasiona em algo que você já deve ter ouvido falar, que é o aquecimento global. Para você entender melhor o que eu estou falando, pensa assim, pensa num ônibus vazio. Um ônibus assim, um trem, o que você achar melhor. Pensa vazio. Ou seja, tem lugar para todo mundo, ninguém está em pé, ninguém precisa ficar ali segurando na barrinha, todo mundo em pé. Ali você não sente tanto calor. Por quê? Porque não tem muita pessoa ali. Então quer dizer que dá para você se movimentar, dá para você sair do ônibus com mais facilidade. Agora, troca isso pela Terra. Então, a Terra é como se houvesse isso. Essa camada é o ônibus vazio. Quando o ônibus está vazio, os raios saem de forma fácil. Porém, quando ele está cheio, quando essa camada está cheia, aí a gente vai aplicar outro exemplo. O ônibus, o trem, o metrô tá lotado. Pensa assim, tá lotado, lotado, lotado. E aí o que acontece? Ali tem muito calor humano, né? Você sente calor. Às vezes você fica até ofegante, por quê? Porque tá muito calor lá dentro. E aí, a dificuldade para sair daquele ônibus é muito grande, porque tá muito cheio. Você tem que ficar pedindo licença. Às vezes você esbarra numa pessoa, esbarra na outra, e você não consegue sair. E é isso que acontece com os raios solares quando a camada de gás carbônico está muito lotada. É o seguinte, os raios, eles conseguem entrar, é que nem no ônibus, você consegue entrar, mas sair outros 500. Então, por exemplo, esse raio vai dificultar para ele sair, porque está muito cheia aquela camada de gás carbônico. Então, o raio solar vai ficar refletindo, refletindo, refletindo e nunca vai conseguir sair. E é isso que acontece no aquecimento global. O aquecimento global é o superaquecimento da Terra. Então, quando ela está numa temperatura ideal para a vida, isso é bom. Mas quando está numa temperatura acima da média, isso já causa alguns problemas. Problemas como impactos ambientais. Como assim impactos ambientais, Pedro? Derretimento das calotas, que são ali, por exemplo, você já viu muito, né, na TV, o gelo assim derretendo lá na Antártida, por exemplo. Então você vê muito isso na TV. E aí o nível do mar subindo. Então isso é um impacto ambiental porque influencia diretamente no habitat de seres vivos daquele lugar, como os ursos polares. Outra coisa que também o aquecimento global causa são doenças respiratórias por conta da alta temperatura. Causa também chuva ácida, que é muito problemático isso. Então tem vários, eu poderia ficar o vídeo todo listando problemas causados pelo aquecimento global, mas esses são alguns principais. Então basicamente é o seguinte, o ser humano, as ações antrópicas que são influenciadas pelo ser humano, basicamente, elas fazem com que essa camada fique cada vez mais cheia e impeça que os raios solares saiam. Então vai aquecendo demais a Terra. E aí isso acontece com que causa todos esses problemas que eu listei. Então agora vamos partir para o último tópico. O que fizemos para melhorar e o que fazemos também. Galera, já tiveram várias reuniões entre países para tentar diminuir a produção de gás carbônico. Não só de gás carbônico, mas, como eu tinha dito, do metano também, que é causado pela pecuária, pelo lixo também. São esses dois gases que são problemáticos. O gás carbônico e o metano. Esses são os mais importantes de você saber. Então, o que fazemos para melhorar? Já tiveram várias conferências, como eu já disse. Dentre elas, a gente tem o Rio 92, que foi em 1992, se eu não me engano. Se eu tiver errado, eu vou colocar aqui na tela. Mas, se eu não me engano, é Rio 92. Logo após, a gente teve a Rio Mais 10, que foi 10 anos depois do Rio 92. A gente teve o Rio Mais 20, que foram 20 anos depois do Rio 92. A gente também teve a Conferência de Estocolmo e o Protocolo de Kyoto. Além, eu acho que essa foi a mais importante, que foi a Agenda 21. O que foi a Agenda 21? A Agenda 21, ela foi meio que um documento que tinha todas as medidas que eram necessárias ser tomadas no século 21 para que houvesse a redução da emissão de gás carbônico na atmosfera. Então, essas foram algumas medidas tomadas por governos para que houvesse a redução da produção de gás carbônico, de metano e outros gases também que são prejudiciais para o meio ambiente.
e principalmente pro efeito estufa, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, também tenha entendido. Se gostou e não tinha deixado o like no início, já peço para que você deixe agora. Não se esqueça de responder o questionário aqui no primeiro comentário fixado. Se tiver alguma dúvida, como eu tinha dito, manda no e-mail que está aparecendo na tela, que eu vou tentar te responder o mais rápido possível. E se você quiser me acompanhar no Instagram, eu vou deixar ele aparecendo na tela. Caso você tenha interesse, lá eu posto algumas resoluções de questões do vestibulinho ETEC. Então, se você tiver interesse, pode entrar lá, que você é muito bem-vindo, beleza? Uma ótima semana para você, um ótimo final de semana. Fique com Deus e até a próxima. Fui!